A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal Vai Viver _ melhor. Inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, super especial, minha querida Alessandra Ribeiro. Todos os programas e todos os dias ela coloca lá então sua mensagem de agradecimento, também de incentivo, que nós agradecemos grandemente. A Marta Prata, Maria do Rosário, então essas pessoas que nos incentivam a continuar trabalhando do outro lado do rádio. A vocês, nossos agradecimentos sinceros. Que Deus os abençoe. Mando um abraço carinhoso, super especial, meu querido amigo Bené, eletricista de Alto, morador na rua Evaristo da Veiga, grande profissional, sempre sintonizado com a nossa emissora, ouvindo o nosso programa. Mando um abraço também aos seus irmãos, principalmente ao Toninho, a sua querida irmã. Que Deus abençoe toda a sua digníssima família, meu querido Bené. Muito obrigado aí pela sintonia. Deus te abençoe e te ampare sempre. Lembrando do nosso bazar, que fica na rua Diogo Alves, Casa Espírita Maria de Nazaré, 133, Rua da Praça do Bairro Benfica. Roupas lavadas, passadas, seminovas, por um precinho muito pequeno. Venham para cá prestigiar o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre estranho amor. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758, é o seu WhatsApp. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Companheiro da terra. Quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre estranho amor. A Lourdes Catarine, ela sempre gosta de falar sobre um pouco da mitologia e depois trazemos para os nossos dias, fazendo uma comparação. Então, por exemplo, na mitologia grega clássica, cada flor era encarada como uma dádiva dos deuses, uma obra divina. Narciso era uma flor que correspondia à metamorfose de um belo jovem com esse mesmo nome. Aí nasce então o que nós conhecemos de narcisismo, que é uma situação dificílima daquele ser que se acha lindo, belo, que fica diante do espelho partes do dia. É uma situação complicada para a família. Por exemplo, na Casa Espírita Maria de Nazaré, nós temos uma família com um filho assim. Não é fácil o convívio.
Então vem aí a origem do narcisismo, para quem então não sabia, vem de Narciso, que era uma flor, e que se transformava num jovem belo, filho de ninfa Liríope e do deus fluvial Cefiso. Era dotado de extraordinária beleza. Ao nascer, um vidente profetizou que ele viveria muito tempo se jamais se desse conta de sua beleza. Um dia, porém, caçando em uma extensa floresta, se aproxima-se de um lago límpido a fim de aliviar a sede. Vê sua imagem refletida nas águas e por ela se enamora. Então, a pessoa se enamora de si mesmo, fica ali se endeusando, né? Nossa, como sou lindo, como sou belo, como sou perfeito. Vivendo obstinada obsessão. Deitado no solo, contempla fixo o lago que espelha sua face. Imóvel dia e noite, é incapaz de afastar-se. Fica perdidamente apaixonado por si mesmo. O jovem deixa de alimentar-se, de dormir, de saciar a sede e vai consumindo na melancolia de um amor impossível. Quantas vezes em vão mergulha os braços na água para abraçar aquela figura admirada. A mesma ilusão que se lhe engana os olhos aumenta a sua paixão ardente. Depois de morto, os deuses tiveram compaixão dele e o transformaram em uma delicada flor de miolo amarelo, rodeado de pétalas brancas, flores que sempre nasceriam às margens da lagoa em memória desse jovem tão infeliz. Tão infeliz, né? Porque acabou perdendo a vida apenas por admirar-se. Lógico que aqui é fictício, né? É uma mitologia, mas a origem então do narcisismo. Numerosos foram os pintores e escritores que se utilizaram da figura mítica de Narciso. Também para muitos estudiosos do comportamento humano, ele passou a representar as tendências do egocentrismo existente no ser humano. Agora estamos trazendo para a nossa realidade. Narciso, na verdade, não estava enamorado de si mesmo, mas de sua imagem. O processo ocorre de maneira idêntica nos pais narcisistas. Para eles, o filho é sua própria imagem projetada, como tem pais narcisistas, né? Olha, eu diminuto, eu menor, eu pequeno. Tá vendo? É minha cara. Começa aquilo. A expressão do amor materno é um impulso natural, desprovido de qualquer interesse egoístico. Esse instinto de proteção surge ante a fragilidade do bebê, ainda incapaz de prover sua sobrevivência. Então, lá no ventre materno, a mãe já tem um carinho, um amor muito grande pelo futuro filho. Contudo, grande parte das mães continua se relacionando com os filhos crescidos como se fossem eternas criancinhas. Ah, meus meninos, as pessoas têm o hábito de dizer assim, meus meninos que nunca envelhecem. Inconscientemente creem que eles são ainda parte delas próprias, como realmente o foram quando estavam no ventre. Ainda segunda-feira tive a oportunidade de falar na palestra no Veneço Café, faz uma semana, dizendo que os filhos não são nossos, e não são de fato. Nós somos criaturas que estão sob nossas responsabilidades e como pais devemos colocá-los no caminho do bem, mas não nos pertence de fato, né? São criaturas individuais e que Deus pode chamá-los a qualquer momento, independente de nossa vontade. Assim, acreditando, criam condições negativas ao desenvolvimento íntimos deles, prejudicando-lhes a maternidade quanto ao uso livre de escolhas, que é o livre-arbítrio. Estão constantemente interferindo, ordenando e criticando de maneira possível e dócil. Então, as pessoas vão tolhindo a liberdade dos filhos, causando problemas graves no futuro. A criança a quem foi permitida a possibilidade de errar para buscar as experiências e mais tarde colher os frutos da segurança se torna uma personalidade sadia e confiante em si mesma. Então, aqueles que vão lutando, quebrando a cara e aprendendo, né? Tudo bem. Agora, aqueles que passam a mão na cabecinha, né? E tudo está certo, olha, filhos delinquentes no futuro. Toda ascensão exige atividade, não há lição sem preço. Não há vitória sem lutas, meus queridos irmãos. Você deve conceder liberdade ao seu filho, obviamente, levando em conta a sua faixa etária, para que ele não corra risco ou prejuízo em sua vida física, psíquica e social. Então, o livre-arbítrio, principalmente das crianças, ele é mais limitado. Mesmo sem perceber, você pode estar afastando seu filho dos testes do mundo. Por isso, ele está nessa situação constrangedora, desenvolvendo medo e uma extrema dependência de tudo. Existem casos, por exemplo, que determinados filhos não saem de casa, têm medo de conviver com pessoas nas ruas. Aí, se fizeram uma pesquisa honesta e sincera, observam que os pais têm grande parcela de culpa em tudo isso, né?
Você está no mundo, você não pode fugir do mundo. Como as pessoas falam em determinados conceitos religiosos, quando eu era no mundo. Olha, então mude para um outro planeta, porque você está aqui mergulhado neste mundo de provas e expiações. Não quer dizer que você tem que comungar com as coisas errôneas, com as coisas incorretas, mas você convive próximo delas, só assim aprende. As crianças são muito sensíveis às energias do ambiente doméstico. Quando elas manifestam dificuldades e problemas, na maioria das vezes estão apenas refletindo os comportamentos familiares. Lembrando que os pais refletem nos filhos sua imagem e semelhança. Então, nós temos a responsabilidade de passar bons exemplos aos nossos filhos. Você cobra dos filhos para não mentir. É feio mentir. Aí alguém toca a sua campainha, você pede ao filho assim, fala que o papai não está. Ele saiu. Você está mentindo diante do filho e pedindo para ele contar uma mentira. E depois quer exigir dele que ele não possa mentir. Então temos que tomar cuidado com coisas simples, mas que causam um problema sério. Ao recomendar que ele dê liberdade ao seu filho, não estou me referindo ao ato de minar a falta de controle, a ausência de limites. Tampouco que entregue a própria sorte, mas que os ensine a pensar para tomar decisões e ter os fios de sua felicidade. Então nós temos que orientar desde cedo os filhos para que eles não cometam graves equívocos. Certos pais não transmitem a necessária confiança e apoio a seus filhos, pois não reconhecem nem respeitam sua individualidade. Dificultam, assim, o relacionamento deles com outras crianças no ambiente social. Essas atitudes de superproteção os mantêm presos a laços invisíveis, bloqueando-lhes o anseio de liberdade infantil. Pais que pensam por suas crianças como se elas fossem destituídas de inteligência não se desenvolveram a ponto de reconhecer a existência independente de uma outra pessoa. Acreditam que os filhos têm sua mesma intenção, querer e propósito, permanecendo durante anos, ainda quando eles se tornam adultos, na mesma expectativa de que deverão estar sempre a postos para suprir todas as necessidades filiais. Crises, infortúnios e dissabores são medidas de socorro com que os céus amparam as criaturas. As nódoas da vida e os percalços do caminho hoje poderão parecer trevas, mas amanhã serão suas luzes. Portanto, modifique essa sua atitude. Excesso de zelo prejudica, ao invés de beneficiar. Deus a todos ama e abençoa, nunca desampara e não esquece ninguém. Não sufoque os outros, ao contrário, coopere e incentive. O narcisista supervaloriza seu próprio mundo e acredita que o mundo do outro é dele. É incapaz de afastar-se de sua imagem, ficando completamente perdido na contemplação de si mesmo. O narcisismo dos pais é uma fascinação por si mesmos refletida nos filhos. Sou especial e, portanto, devo tratar e proteger meu filho especialmente. A criança, à medida que vai se tornando adulta, não precisa tanto das mães para suprirem suas necessidades corriqueiras, mas carecem de sua presença colaboradora e amiga a seu lado. A insegurança de seu filho é a causa primordial e atrativa dessas influências perturbadoras. Comece a exercitá-lo para sentir-se independente e para participar de forma ativa dentro do próprio lar. E mostre-lhe as limitações naturais de sua liberdade, procurando, no entanto, distingui-la dos caprichos e dos desejos infantis. Possivelmente, é um estranho amor que machuca a alma com rudeza, da vida tira a alegria e dos olhos muito pranto. Sei que seu coração pede, entre lágrimas de decepção, um alívio para o seu conflito. A solução é, invariavelmente, perdoar, mas desculpar as ofensas não pressupõe passividade, fuga ou viver em eterna piedade. Perdoar é a compreensão de que, para enfrentar atitudes perturbadas ou estruturas desajustadas, não precisa a criatura estar cheia de ódio, mas comprometida com a paz. É essencialmente uma maneira de mostrar o outro lado, quer dizer, não revidar o mal com o mal. O rancor abrigado no coração causa estados
destruidores do ser humano. Portanto, recuse aceitá-lo como solução de problema. O ato de perdoar não exige que você ignore ou negue sua mágoa ou qualquer outro sentimento, nem implica que o agressor não deva ser responsabilizado por suas ações. Se você se mantiver inflexível na sustentação da raiva, se ligará ainda mais a essa situação infeliz. Se não aprende a perdoar, estimulará as circunstâncias de opressão em que vive, agravando-as. Trata-se da lei de ação e reação. Jesus, mestre da vida superior, que supostamente foi ultrajado, não teve que perdoar. Quem ama verdadeiramente jamais se sente ofendido. Não lhe peço que se compare com o Cristo ou se comporte como ele, porque todos sabemos da distância evolutiva que existe entre nós e o Mestre. Convido-o apenas para que compreenda o ensinamento cristão, a fim de que possa superar as ofensas sem se maltratar. Os ensinos do Senhor dizem que é indispensável espalhar a fragrância do perdão, mesmo quando derramada sobre os ingratos, pois ela sempre volta em forma de ondas reconfortantes à mente de quem a emitiu. Não se esqueça, entretanto, de que suportar de forma submissa constantes abusos, decepções e humilhações pode abrir brechas para que a violência ocorra com mais facilidade. Mesmo curada a ferida, ainda permanece a fragilidade da cicatriz. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8, Kardec afirma: o próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolamente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Dê alforria à sua sensibilidade, que se encontra em regime de escravatura, e não finja mais de que tudo está bem. Na verdade, você está vivendo há anos uma relação turbulenta. Faça um autoquestionamento para ampliar sua consciência. Se você vive nesse drama, é porque você mesmo contribui para permanecer nele. A vergonha está ligada à falta de limites. Se você está envergonhado, é porque permite que pessoas invadam ou transgridam os seus sentimentos. Talvez você precise compreender seus direitos e cuidar mais de si mesmo. Não adianta banhar de pranto a face. Desenvolva a autoestima e terá uma nova visão do seu problema familiar. Dizer sim quando se quer dizer não é desvalorizar seus sentimentos. Se seus limites foram ignorados pelos outros, provavelmente eles não irão respeitá-lo. Quando expressamos com sinceridade o que sentimos e desejamos fazer, não precisamos ficar eternamente acomodando as situações. Você pode querer esconder tudo aquilo que lhe está acontecendo. Isso é uma característica comportamental que se desenvolve quando se convive com criaturas problemáticas. Portanto, você pode estar disfarçando o medo em que vive, por estar sendo ameaçado constantemente, não demonstrando a vergonha que sente, por não querer ser maltratado diante dos outros, encobrindo os fatos grosseiros com o manto de desculpas amenizadoras, para não ter consciência da extensão das agressões vivenciadas, renunciando a seus direitos legítimos, porque vê os direitos dos outros como superiores aos seus, defendendo os atos hostis de parentes, para não ser interpretado como insensível ou desalmado. Perdoar é indiferente de mascarar a realidade. Em qualquer relacionamento familiar, a confiança é essencial, assim como a capacidade de ser honesto consigo mesmo e com os outros. Onde não se compartilham os sentimentos e as emoções, não pode existir confiança. É preciso entender que perdoar não significa aceitar a brutalidade de alguém. Perdoar, em muitas ocasiões, quer dizer tomar uma atitude. Liberte-se do ressentimento ou do ódio, para que eles não se materializem em seu interior, trazendo-lhe dores e desequilíbrios, tanto externos como, sobretudo, internos. Os primeiros cristãos designaram as rosas vermelhas como símbolo da dor dos mártires, ao passo que as rosas brancas sempre estiveram associadas à pureza e à brandura. As roseiras vermelhas representam sentimentos ultrajados e as brancas, moderação, autoestima e dignidade. Mescle as rosas e as presenteie a você mesmo em um belo buquê. A reunião dessas duas tonalidades lhe dará as medidas essenciais que vão assegurar seu crescimento no amor e também sua sobrevivência, honradez e respeitabilidade.
O mito grego de Dédalo e Ícaro ilustra o caminho em busca da realidade. É típico de todos os seres humanos o uso das asas da imaginação. No entanto, quando se voa muito alto e se ultrapassa os limites do bom senso, se cai com facilidade na frustração ou no desencanto de viver. Estamos falando de O Voo de Ícaro. A princípio, Ícaro achou ousado o plano de Dédalo, seu pai, genial escultor arquiteto, mas depois, a seu lado, começou a procurar um meio de construir as asas que o salvariam do labirinto de Knossos. Primeiro, reuniram penas de aves e as selecionaram de acordo com o tamanho. Em seguida, amarraram-nas com fios de linho e as fixaram firmemente com cera, umas às outras. Antes de partirem, Dédalo recomenda ao filho muito cuidado. Pede que ele voe em altitude mediana para não molhar as asas no oceano nem derretê-las ao contato com os raios solares. No entanto, Ícaro, encantado com as nuvens, os céus, os pássaros e o firmamento majestoso, perde completamente a noção do perigo. Voa demasiadamente alto e o calor do sol lhe queima as asas, dissolvendo a cera que unia as penas. Assim, ele é lançado nos abismos dos mares. O pai, que ia à frente, mostrando o caminho e aproveitando o vento favorável, quando olha para trás, não encontra mais o filho. Vê apenas duas asas brancas ao léu, flutuando da imensidão azul das águas. Não compare as faculdades alheias com seus talentos ou predisposições inatas. A raiz de suas decepções é a necessidade absurda de como você deveria ser, como os outros são e como deveriam tratá-lo. Leve em consideração seu mundo interior e se livre dessas falsas necessidades. Sua essência espiritual lhe fornece tudo o que precisa para cumprir a missão que lhe foi destinada. A publicação de suas páginas mediúnicas por si só não tem condições de satisfazê-lo intimamente, mas sim o desenvolvimento de seu centro espiritual. Como fonte de toda a vida interior, ele impulsiona sua atividade medianímica, gerando sua realização e satisfação pessoal. Somos cegos e surdos, acima ou abaixo de certos padrões vibracionais delimitados pela natureza humana. Assim como temos os olhos e os ouvidos fechados para determinados fenômenos que ocorrem nas dimensões invisíveis por não sermos dotados de aptidões específicas para detectá-los. As pessoas costumam colocar suas expectativas no nível excessivo de aspiração, propondo em seus projetos de vida um anseio desproporcional ou superior às suas habilidades. Muitas das metas que estabelecemos baseiam-se em necessidades equivocadas e, por isso, jamais se concretizarão. Ícaro é o protótipo das pessoas que ultrapassam os níveis de possibilidade interior, não aceitam a própria fragilidade em seu potencial e cedem ao ditador interno que as constrange a agir acima de suas possibilidades. Esse déspota interior representa uma autoimagem falsa, construída sobre qualidades que você ainda não possui. Muitas vezes, as asas de cera não são percebidas logo e de forma clara, porém, quando notadas tardiamente, com certeza já se haviam instalados os sentimentos de fracasso, frustração e vergonha. Essas necessidades criadas artificialmente se revestem de uma aparente sensação de glória ou triunfo, nascidas só para compensar a vaidade e o orgulho, mas nunca conseguem atender ao verdadeiro coroamento da vida interior. Quanto mais a pessoa se exaltar com falsas qualidades e prerrogativas, mais se sentirá inferiorizada e rebaixada com seus feitos improcedentes e obras injustificáveis. O voo de Ícaro resulta em uma busca de enganosas realizações. Ao vencer as alturas, ele presumiu que tinha consolidado sua idealização efêmera, mas foi surpreendido pelos raios solares que desmancharam a cera da ilusão. Como estavam ainda adormecidas suas reais potencialidades latentes, perdeu a sensatez e o equilíbrio, destroçando a si mesmo. Voou alto demais. O sentimento dessa história mística é claríssimo. O Sol, estrela provedora da vida na matéria, representa as leis da natureza, obedecendo à divina providência. Esse astro-rei, lei natural, guia os homens em sua marcha evolutiva e corrige suas incoerências. Por isso,
queima-lhe as asas idealizadas, conclamando-os ao equilíbrio e ao bom senso, e utilizando sempre que preciso da decepção ou da desilusão. O homem só se liberta através do próprio trabalho interior. Nenhuma tarefa é maior ou melhor que outra. Somente aquele que descobriu o seu dever na terra é que pode ser libertado da cruz da causa e efeito, a qual a ignorância de si mesmo o pregou. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nossa tarefa, nossa iluminação. Seja qual for a tarefa que abraçamos na jornada terrena, é preciso executá-la com planejamento e perseverança. O Mestre Jesus bem exemplificou. Ser perfeito, ao iniciar seu messianato, que se estendeu por quase 3 anos, não o fez intempestivamente. Demonstrou planejamento prévio, atenção a detalhes, formação dos que deveriam prosseguir na divulgação das verdades que ele viera trazer ao mundo. Inicialmente, cercou-se de 12 continuadores e a eles transmitiu pacientemente os conhecimentos necessários para a execução da tarefa. Detinha-se nas noites de estrelas a lhes falar de forma particular e orientativa para os dias que deveriam enfrentar. Adicionalmente, de forma sequente e paulatina, atraiu outros corações para sua causa. Convocou a Zaqueu em seu lar, igualmente a Maria de Magdala, Joana de Cusa e a mulher samaritana, em todos identificando a sede pela água viva que ele oferecia. No período em que com eles conviveu, foi-lhes modelo e guia solícito. Ensinando e exemplificando o evangelho que veio implantar na terra, moldou-lhes o caráter e os preparou para os grandes embates que viriam. Não lhes acenou com honrarias, nem com facilidades. Ao contrário, disse-lhes das tantas dores que os alcançariam e das exigências da tarefa, inclusive da própria vida. Falando ao povo, em geral, sábio por excelência, utilizou-se de linguagem simples e acessível para ser compreendido por todos. Esse modelo e guia nos leva a indagarmos: como nós podemos contribuir com Deus? O que devemos fazer para sermos agentes do seu amor? Vivemos outros tempos, diferentes daquele em que Ele esteve conosco. Outras realidades nos cercam. Vale lembrar que nossa contribuição está na razão direta de nossa luz espiritual, que engloba nossas conquistas nos campos moral e intelectual. Dessa maneira, nossa ação inicia no âmbito familiar, dos mais próximos aos mais distantes, estendendo-se ao círculo de amigos. Também daqueles que mourejam ao nosso lado nas atividades que garantem o nosso sustento material e nos círculos da fé que professamos. Isso nos afirma que toda tarefa no bem é de origem divina e sempre podemos ser úteis ao próximo como instrumento da providência. Basta que tenhamos boa vontade para desejar algo realizar e fazê-lo, no limite das nossas forças, dentro das condições que nos sejam ofertadas. Valorizar as oportunidades que se apresentem, sem inquietação e pessimismo, colocando-nos sob a guarda do Pai, que tudo sabe, nos garantirá sermos instrumentos do bem, da paz, da fraternidade. Para melhor empreendermos esse compromisso, a iluminação da mente, a elevação dos sentimentos, com esforço, paciência e perseverança, é condição mínima que nos é exigida. Naturalmente, não nos tornaremos seres angélicos, de rompante, mas estaremos no rumo da ascensão, galgando degraus para o alto a pouco e pouco. O mais gratificante é sabermos que na tarefa de iluminar os caminhos, os primeiros a se beneficiarem seremos nós. Quem está mais próximo do foco de luz, antes de qualquer outro, se ilumina.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho ao iniciar essa semana. Que a sua paz possa nos mover, Senhor, e levar a sua mensagem através das ondas do rádio, também da internet, consolando os corações que, como nós, necessitamos sempre do vosso amparo, da vossa fortaleza moral. Que a sua paz possa ser estendida, Senhor, a todas as pessoas nesse imenso planeta de provas e expiações. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por mais uma vez poder participar do programa junto com você. E como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.